Olá, meus caros, estamos aqui para uma breve live para falar de uma temática de suma importância, interessante, que eu já falei aqui no canal, mas só com um plus agora, com um adendo, falando do segundo casamento, claro, com os cônjuges vivos, se é viável. E a gente sabe que se um dos cônjuges falecer, obviamente que é permitido um novo casamento. Então, na questão de ambos os cônjuges estiverem vivos ou estarem vivos, se é permitido de acordo com a palavra de Deus. Bom, eu coloquei no título aí, segundo casamento, a palavra grega porneia e moicheia. Porneia quer dizer prostituição e moicheia quer dizer adultério. Então, vamos falar sobre isto. Aliás, pegando inclusive ambos argumentos, tanto daqueles que defendem a possibilidade do novo casamento, na hipótese dos cônjuges estiverem vivos, bem como aqueles que são contrários a isso. Então, aqueles que são favoráveis e os contrários. Primeiro, nós vamos começar por aqueles que são contra qualquer possibilidade de casamento ou de novo casamento, sendo que os cônjuges, vamos dizer assim, casais estejam vivos, ou o casal esteja vivo. O texto emblemático é de São Mateus 19, 9, que fala o seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e aí a prostituição que é descrita em São Mateus 19, 9, refere-se, segundo especialistas, à palavra porneia do grego, que pode ser várias coisas, não só prostituição, mas imoralidades sexuais, pode ser até mesmo o próprio adultério, incesto, homossexualismo, dentre outras coisas, ou imoralidades. E casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. O ponto divergente é este: a questão da carta de exceção, da cláusula de exceção, não sendo por causa de prostituição. Então, nós temos a palavra porneia, como já disse, que significa prostituição, e mocheia, que é adultério. A palavra mocheia aparece no Novo Testamento, por exemplo, em Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, mocheia, prostituição, porneia. Também em Mateus 15,19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, moicheia, prostituição, porneia. A Bíblia faz dessa forma a distinção entre adultério e prostituição. É claro que há uma distinção. O adultério só comete quem está casado, e a prostituição comete aquele que está solteiro. Então, está bem claro isto. Essa diferença entre prostituição e adultério é bem patente também algumas vezes nas escrituras hebraicas. Um exemplo disso encontramos em Oséias, no Velho Testamento 4, 13, 14. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Porque as filhas se prostituem porque são solteiras. E as noras porque adulteram, lógico, porque são casadas. Então, é um texto que faz a ponte à questão do adultério e também da prostituição. Os que questionam o relato contextual de Mateus 19 parecem se referir a pessoas casadas, demonstrando a pergunta dos fariseus. Mateus 19, 3. Sendo assim, a cláusula de exceção mencionada no versículo 9, que segundo o texto grego se refere aos solteiros, não pode ser aplicada para marido, e mulher legalmente casados.
Mas resta uma questão. No próprio versículo 9, Jesus parece referir-se a uma questão matrimonial ao mencionar qualquer que repudiar sua mulher, porque então Jesus usou a expressão repudiar sua mulher. Jesus parece, então, que está se referindo, que não estava referindo-se tão somente a pessoas casadas, mas a pessoas solteiras, ao usar a palavra prostituição, pornéia. Então, a grande questão é essa. Está a palavra lá, porneia, e a palavra que vai ser em grego, mas a gente vai trazer no português, é como casado. Porneia é prostituição, prostituição só comete quem é solteiro. Como que pode estar casado? Parece que o texto não bate. Aí que muitos alegam que a própria palavra porneia pode significar adultério. E aí vem os defensores, então, de uma vertente mais estritamente, vamos até dizer assim, severa da interpretação do texto, ou seja, numa literalidade, sem dar exceções à regra, que não é permitido o novo casamento, mesmo na hipótese de prostituição, porque ali não se refere a casados, mas a solteiros, porque porneia, prostituição, solteiros e casados, que se refere a ali, quer dizer o seguinte: noivos. Inclusive, pode-se basear esta forma de interpretar naquele caso conhecido dos pais de Jesus, José e Maria. Maria estava desposada com José, mas José, quando soube que ela estava grávida, ficou temeroso e então até duvidou dela. Ela falou que era fruto do Espírito Santo. Deus falou com ele através do anjo e ele então ficou mais calmo, vamos dizer assim. E depois, inclusive, em João 8, os fariseus vão questionar Jesus, dizendo que ele era filho de prostituição, que Maria teria se prostituído com um romano ou alguém lá de Israel. Outro versículo que pode embasar isso também, Gênesis 19, 12, 14. Lembrando que essa não é a minha opinião, estou dizendo a versão de quem é contra o novo casamento, na hipótese do casal estar vivo, ou dos cônjuges estarem vivos, dos companheiros. Depois tem outra versão que eu já vou trazer também, vou falar. Gênesis 19, 12, 14. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Genros que haviam, claro, não haviam casado. Eles não eram casados. Eram solteiros, então, já considerados marido das filhas de Ló. Quer dizer, o texto ali que São Mateus fala, estava dizendo, na realidade, era de pessoas noivas, e que a prostituição, obviamente, só pode ser feita por pessoas noivas, porque eles não eram, entre aspas, casados ainda, porque ainda tem que passar por um ritual, tinha que pagar lá, entre aspas, algum cachê, às vezes tinha isso também, né, para a família, algum dote, até legalizar, entre aspas. A legalização não era do modo que é hoje, né, bem primitivo, nem se tinha. Bom, então, eles se respeitavam até a cerimônia do casamento, e também tinha, vamos dizer assim, uma espécie de culto ou liturgia judaica, né, para, de fato, se confirmar o casamento. Quando eles se gostavam, eles estavam ainda solteiros, mas prometidos um para o outro, e estavam praticamente como casados. Se nesse namoro ou noivado, entre aspas, houvesse a prostituição, porque ainda estavam solteiros, então eles poderiam desmanchar esse noivado, esse namoro, entre aspas,
e casar novamente. É isso que alegam os que defendem que não tem como casar novamente, estando o companheiro ou a companheira vivo, ou vivo. Vamos seguindo aqui, que tem mais algumas coisas a ser dito. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição porneia, temos um pai que é Deus, João 8,41. Os fariseus zombando de Jesus, porque na mente deles, Maria teria feito coisas equivocadas, estando noiva de José, não estava casada. Então, opinam aqueles que, como já disse, defendem o casamento até o fim, tendo a única hipótese de novo casamento a partir da morte de um dos cônjuges. Aí cito Lucas 16, 18. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Assim sendo, não pode haver contradição nas palavras de Cristo em Mateus 19, 9, com as de Lucas 16, 18. Aí ele faz uma associação dos evangelistas. Como realmente cremos não existir. Se fulano A deixou da fulana B e se casou com a fulana C, ambos, a saber, A e C, estarão em pecado de adultério. A fulana B, que é parte inocente, a qual foi deixada abandonada pelo fulano A, se ela viesse casar com outro, digamos, o fulano D, então, a saber, B mais D também estarão em adultério. Aí citam Romanos 7, 2, 3, que diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, estará ligada pela lei, mas o morto marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Se for de outro marido, mas o morto marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Depois citam 1 Coríntios 7, 10, 11. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Eles não citam outras passagens, né? Eles comem alguns versículos da Bíblia, essa é a verdade. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, 1 Coríntios 7, 39. Até aí, tudo bem. Somente em face da morte, portanto, pode haver dissolução do voto matrimonial, segundo aqueles que opinam, como já disse, que o casamento tem que ir até o fim, que não tem outra possibilidade se um dos companheiros estiverem, se os companheiros estiverem vivos, né, melhor dizendo, ou os cônjuges. Quanto aos discípulos ouvirem que para os casados não existia nenhuma regra de exceção, o que Deus ajuntou não separa o homem, que Deus deu apenas uma mulher para Adão, Mateus 19, 4, 6, segue lá o texto, né? Se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, que foi a resposta, então, dos discípulos, Mateus 19, 10. Nem todos podem receber essas palavras, mas só aqueles a quem foi concedido, Mateus 19, 11. Baseado nisso, então, os que advogam por casamento até o fim, sem a possibilidade de divórcio e novo casamento, dizem o seguinte, que as pessoas deveriam ficar sem casar e se tornarem eunucas, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Mateus 19, 12. Eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, ou seja, não se tornaram, se não se tornassem eunucos, seriam novamente, vamos dizer assim, marido e mulher, ou iriam casar novamente e perderiam o reino de Deus. É assim a interpretação. Tem alguns pontos que eles não citam, que é a verdade. Já vou trazer essa outra versão, que é aquela que permite, ou pelo menos que busca alguns fundamentos na Bíblia para defender que, se o cônjuge, em determinadas possibilidades ou questões, pode, então, se separar e casar, por determinados motivos, melhor dizendo. Inclusive, essa versão que eu estou trazendo aqui é praticamente a clássica, né? Que tanto a Igreja Católica prega, ou pregou durante muito tempo, a Igreja Protestante e tal, né? É óbvio que Deus não quer o divórcio. Lá em Malaquias, Deus fala isso.
Depois eu vou trazer também na outra versão. A questão não é separar por separar por qualquer motivo fútil, porque ela ficou gorda, porque ela é feia, porque eu não gosto mais dela. Não. Tem outros motivos. Já já vou trazer. E pode ser já a possibilidade. A gente também não pode ir para os exageros, porque todo caso tem a sua exceção à regra. E nem tudo é igual a determinados padrões. Ou seja, cada caso é um caso e cada regra tem a sua devida exceção. Ainda que venham os, vamos dizer assim, mais radicais, no sentido pejorativo da palavra, não do radical, que é a pessoa que vai ao fundo, que vai lá à raiz para saber das coisas, em dizer, não, é pecado, vai para o inferno. Calma lá, né? Só que Deus também sabe todas as intenções. E o projeto de Deus é, sim, a família, a prole e a família até o fim. Até que a morte separe. Como foi lindo, por exemplo, meus avós foram até a morte que os separasse. 62 anos de casados. Inclusive, meu avô disse para minha avó, vamos ficar velho nós dois. Ele com 26, ela com 23, e ficaram mesmo. Por até a velhice sofreram alguns baques, por conta da própria vida, tiveram 8 filhos, sofreram, ralaram, trabalharam, mas cumpriram o que era para ser cumprido. Inclusive, meu avô teve, segundo relatos, algum probleminha antes de minha avó, porque teria se envolvido com uma mulher, e aí teria se encaixado até nessa questão que nós falamos aqui, prometido casamento para ela, no sentido que ele talvez tirou a virgindade dela e não casou com ela. E, em tese, a minha avó foi saber disso aí depois, né? Não poderia ter casado, porque ele ficou lá, né? Ele fez a coisa errada. Mas Deus perdoa. Se ele se arrependeu de fato, se a pessoa se arrepender de fato, não seria mais ou menos aquele contexto ali de Maria e José. Lembrando que aquilo é na época do judaísmo e tal, não é? Que agora. Também lá ele não deixou ela grávida, e pelo menos que sabe, não, e também não casou legalmente. Tanto nos padres, ou o padre da Igreja Católica, ou no católico, ele é bem precário, é década de quê? Deixa eu ver, 30, 40, olha lá. Porque tinha isso também, né? Até esse machismo já tem há muito tempo, desde a época de sofrimento. A mulher que adulterava era apedrejada, mas o homem que adulterava não podia fazer nada, né? Nós vemos o caso do Davi. Davi adulterou, fez homicídio, então. É claro que ele se valeu por uma outra lei lá, que eu já expliquei na outra oportunidade, uma lei em que, entre aspas, a mulher de Urias, Batseba, estava separada porque ele foi para a guerra. Ele fez ali um plano, claro, ele já dava a carta de divórcio para ela, momentaneamente, no caso dele vir a falecer e não encontrar o corpo dele. Então, já se dava, já em vida, inclusive, quando ele ia para a guerra. E aí, Davi, sabendo disso, ela tinha, e já matou, e matando, pronto, podia casar, né? Podia fazer aquilo ali. Tentou encobrir, dizendo, não, foi logo em seguida aquele caso, que ele morreu, logo após que ele morreu, aí já tinha a carta de divórcio ali, ela estava separada, ó, pronto. É isso que ele se valeu, né? Para não ser morto. O poder, né? Quem tem poder consegue ludibriar a tudo e a todos, né? Agora, diante de Deus, ninguém pode enganar. Essa é a grande verdade. Bom, agora vamos à vertente que defende a possibilidade do divórcio e do novo casamento. Eu vou ser sucinto, não vou me alongar, porque eu já falei bastante sobre isso aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aí no card as outras vezes que eu falei desse assunto nos vídeos. Deus, primeiro ponto, Deus não quer divórcio, pois criou o casamento para ser eterno. O livro de Mateus fala duas verdades, qual seja da criação do matrimônio entre o homem e a mulher e a do caráter eterno dessa relação matrimonial. Ele, Jesus, respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher?
E diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Lembrando que Deus uniu, né? Não é o que o capeta uniu, não é o que a paixão, a patos, a doença, entre aspas, né? Une, a carência une, às vezes, né? Sentimentos, assim, bastante carnais e fúteis une. Inclusive, eu estava vendo uma notícia, não sei se é verdade, eu vi num vídeo, melhor dizendo, teve alguém relativo a alguma igreja, alguém pertencente a alguma igreja evangélica, que teria tomado a filha como mulher. Olha só, terrível, né? Aí vamos perguntar, isso aí é Deus que uniu? Não, né? Isso aí é ilegal, imoral, e isso foi o desejo carnal deles, não o capeta que uniu. Assim, entendemos que o casamento eterno é um dos pontos mais importantes do plano de Deus, tanto é que ele odeia o divórcio, conforme eu já até falei no livro de Malaquias, é descrito: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis, Malaquias 2,16. Segundo ponto, embora Deus não queira o divórcio, ele aceita em duas situações, por dois motivos. Os que defendem a possibilidade do novo casamento com os companheiros ainda vivos. Primeiro, a infidelidade de um dos cônjuges, e segundo, o cônjuge que não é crente, aliás, ou que não consente em coabitar com aquele que é crente, e assim fazendo com que esse fique livre para casar. A situação A, ou seja, a primeira da infidelidade do cônjuge, está respaldada, apoiada em Mateus 19:9. Aquele que repudiar sua mulher, exceto por infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Veja bem, os que advogam para um novo casamento usam o mesmo texto para ratificar essa possibilidade, confirmar. Já os que não advogam, eles usam o mesmo texto para dizer que não é bem assim, se tratava da questão de noivado, não era o casamento, e tal, e tal. A segunda hipótese, ou a B, é naqueles casos em que o cônjuge não crente abandona o crente, e é embasada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 15, que nos diz o seguinte: seu descrente separa-se, que se separa, seu descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, está claro que há essas possibilidades, que há essa exceção à regra. E eu creio piamente nessa outra vertente, interpretação da Bíblia com relação à temática do novo casamento com os cônjuges vivos. Lembrando da questão de crente, não é aquele que está lá dentro da igreja, né? Descrente é aquele que realmente não se coaduna com os princípios do evangelho, pois como diz a palavra, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Sujeito que abandona a família, que não labora para o sustento dos filhos, que vai para gandaia, entre aspas, né? Bebedeira, embriaguez, enfim, faz tudo que é terrível, às vezes até bate na mulher, e pode ser a mulher no homem também. A violência doméstica. Como é que você vai coabitar com essa pessoa? Não tem como. E aí você vai se separar e não vai poder mais casar, vai para o inferno por isso, inclusive. Por isso que todos os exageros têm que ser dissipados, porque tudo que é demais é veneno. Assim, portanto, o caso do abandono do lar, abandono da família, e o outro que caracteriza falta de cuidado da família, ou o outro cônjuge está livre para o divórcio, pois se trata da hipótese de abandono do cônjuge crente pelo descrente.
E ainda é claro que há outra possibilidade, além dessas duas, eu estou falando de novo casamento na hipótese dos cônjuges estiverem vivos, e a outra clássica que não cabe nem discutir, se um dos acabar falecendo, claro que pode casar, né? Está lá em Romanos 7, 1, 3, já falamos aqui. Vamos seguindo. Ora, fora das hipóteses elencadas, Deus não aceita o divórcio, de maneira que resta um cônjuge perdoar o erro que o outro lhe tenha feito, conforme nos ensinam as Escrituras, Efésios 4:32 e Colossenses 3:13. Em outras situações, só a pessoa e Deus, olhe lá. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, é o que diz aos Efésios 4:32, e aos Colossenses 3:13 nos diz o seguinte: suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiveram uns com os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Por exemplo, o sujeito que cometeu adultério e separou da esposa exatamente por isso, porque veio a vergonha, teve depois, mais tarde, algum arrependimento, mas não quer voltar mais com a esposa. Inclusive, tem alguns que citam até o que está lá em Deuteronômio, que fala que aquele que casou novamente e se separou desse segundo casamento, que não volte à mulher ou ao homem, poderia ser também, né? Atualmente, a interpretação do texto, anterior ou ao primeiro casamento. Então, há a questão do perdão, e aí segue a vida. É Deus que vai julgar, não é o homem, é verdade. Até porque muitos dos casos odiernos com relação a relacionamentos, a casamentos, a noivados, a namoro, etc., etc., não se tinham na época do apóstolo Paulo. Né? Essas novas configurações, inclusive, de família, esse pensar um pouco mais evoluído, não tinha cartório, não tinha, como é pregado, inclusive, pelo direito, a celebração do casamento apenas como um contrato para garantir direitos, privilégios para marido, esposa ou filhos, questão de herança, partilha de bens, de alimentos para as crianças que, claro, são menores, né? Ou melhor dizendo, para as pessoas que são menores, os menores de idade até 18 ou 20 e poucos anos. E tem ainda uma terceira. Com a nova aliança, somos aptos a receber o perdão de Deus por todos os nossos pecados, inclusive do divórcio fora dos permitidos do Senhor. Pode ocorrer, sim. E quando nós estávamos mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Colossenses 2:13. Assim, aquele que se divorciou fora das hipóteses que, embora não queira, aceita que ocorra, cometeu pecado, mas isso não quer dizer que ele está condenado para sempre. Se ele se arrepender da transgressão, poderá então casar novamente, pois se desejar para perdoar a todos que procuram, que haveria o homem de jogar no mar do esquecimento daquilo que nem o Senhor dos Senhores mais quer lembrar. Mas aí vai o cuidado. Se divorciar contando com perdão, deve lembrar que é necessário arrependimento verdadeiro, conforme a palavra de Deus fala aí. Ainda tem um outro ponto, que é um pouco divergente, né, que muitos ficam dizendo, mas como? Que é na hipótese, por exemplo, de ser chamado. Como assim? Por exemplo, eu estou no segundo casamento, mas eu não conhecia a verdade de Cristo. E eu me separei não por conta de prostituição, porque eu quis. Foi por um motivo, vamos dizer assim, fútil, qualquer. Pode ser a minha nova mulher, solteira. Como é que fica? Eu vou ter que separar dela e voltar àquele casamento com aquela outra mulher que às vezes já está até casada com outro homem, porque eu que larguei ela, por exemplo, como é que fica? Aí entra a questão do perdão e entra a questão também de ser chamado. Eu fui conhecer o Evangelho, por exemplo,
Depois desse segundo casamento. Outrora eu fiz tudo aquilo lá, mas eu não sabia. Fui saber com o evangelho. Então agora tem que mudar, voltar? Não. Tem isso. E muitos na igreja nem pregam isso, né? Lamentavelmente. Porque pode trazer escândalo, começa só no exagero e não vê as outras possibilidades. As outras configurações. Agora, Deus sabe todas as coisas. Sabe da má fé de cada um, sabe da desculpa, porque nós podemos enganar o pastor, o padre, a igreja, quem quer que seja. Agora, Deus ninguém engana. Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito de Deus, e Deus não que deu. Aliás, eles tentaram e conseguiram enganar Pedro, mas não o Espírito de Deus. Né? E isso, inclusive, vai estar lá aos Coríntios, que já eu vou ler o versículo. Está lá em 1 Coríntios 7, né? Que fala do casamento. Olha que interessante, daqueles que advogam que não é permitido novo casamento com os cônjuges vivos, eles só citaram 1 Coríntios 7:11. E a gente tem que ler todo o texto dentro do seu contexto, senão vira pretexto. A gente vai ler do 11 ao 15, olha a diferença. Eles só se apegaram ao 11. Se, porém, se apartar, aliás, vamos começar desde o 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, não Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. É isso mesmo, Deus não quer o divórcio. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. É a regra, é o querer de Deus, que diz ali claramente, não eu, mas o Senhor. Mas aos outros, aí Paulo vai dizer que tem outro grupo, outra classe, vamos dizer assim, né? Outras configurações de relacionamentos, mas aos outros digo eu, não o Senhor. É um conselho do apóstolo Paulo. Se algum irmão tiver mulher incrédula e ela consente habitar com ele, não a deixe. Lá ele diz que poderia deixar, né? Que Deus disse que poderia deixar, se apartar, porém, se apartar, que fique sem casar, que não case novamente, e ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. É isso que diz. Agora, ele já disse que se separar, aliás, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente habitar com ele, que fique, se ela consente. Agora, se alguma mulher tem marido, e também se a mulher tiver marido incrédulo e consente habitar com ela, também não deixe, porque o marido incrédulo, mais adiante vai falar o que eu queria dizer. Pois, isso estou no versículo 14, pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, a mulher incrédula é santificada pelo marido, crente de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, agora são santos. Mas, contudo, todavia, se o crente se apartar, aparte-se. E nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Para a paz. Quer dizer, a regra, Deus não quer que se separe. Se separar, que fique só. Mas o mesmo versículo diz que separar fique só. O 9 diz, mas se não pode conter-se, case-se, pois é melhor casar do que se abrasar. Ajuntando um texto com o outro. Quer dizer, ele me deixou, aliás, né, a mulher, né? Ele me deixou, exemplo, eu não queria, ele que quis, eu vou ficar como manda o Senhor, não vou casar, vou esperar se ele quer reconciliar, se ele reconciliar, eu volto, mesmo ele sendo incrédulo, mas se ele não quiser reconciliar ou ser incrédulo, eu posso, eu mulher posso casar novamente. Porque senão eu vou estar me abrasando, principalmente se eu tenho desejo, né? Porque tem aquelas que não têm desejo, aí ficam eunucas, pelo Evangelho. Aí muitos vão dizer, mas o versículo 9 está sendo ajustado ou junto com o 8, porque digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom permanecerem como eu, como o apóstolo Paulo, eunuco, entre aspas. Mas se não poderem casar, melhor, falar viúva é solteira. Mas também nesse contexto, a questão da pessoa ser abandonada, também da infidelidade conjugal lá que foi feito. O que foi feito, não, foi o que Jesus falou, né? E São Mateus relatou. Aí eles negam tudo isso, porque tem que ter o texto todo o seu contexto. Aí aquela questão lá que eu falei, quando for formado,
Vai estar também no 7, mais adiante. No 20, cada um permaneça na situação que estava quando foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, você ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, liberta o Senhor, da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, é escravo do Senhor, fosse comprado por bom preço. Irmão, cada um permaneça diante de Deus no estado que for chamado, repete no versículo 24. Aí depois vai falar das virgens, que é bom, não tem mandamento do Senhor, dou porém meu parecer, que tem a misericórdia, acho que é bom por causa da presente que vão permanecer assim como eu, não está casado, ligado à mulher, aí tem as tarefas domésticas, vai atrapalhar para fazer a obra de Deus, ele vai seguir dando a opinião dele, e não o mandamento do Senhor, porque também é outro erro que inclusive a Igreja Católica faz, né? De querer obrigar o celibato. O celibato não é obrigatório, é uma recomendação do apóstolo Paulo, não é um mandamento. Ele queria que muitos ficassem que nem ele, mas se pense bem, todo mundo ficasse que nem Paulo, hoje em dia nós não estaríamos aqui. A população humana teria sido extinta, com toda certeza, né? Só se Deus enviasse anjos aí para povoar a terra, né? Ou criasse tudo novamente. Por isso que o extremismo é terrível, né? Todo cuidado é nesse sentido. Então, tá aí o esclarecimento, a questão de porneia, de mocheia, né? Você já viu que porneia quer dizer prostituição, que mocheia são palavras gregas também, né? Mocheia quer dizer adultério, e adultério é só quem é casado que comete, e porneia é prostituição, e só quem comete ou faz são pessoas solteiras, ok? Acho que, em suma, era isso que eu tinha para falar. Deu para entender? Se não deu para entender, vê aí nos cards que eu vou deixar, que eu já falei desse assunto. Por mais, eu só não tinha falado muito bem claro da questão da porneia e moicheia, das duas palavras. Abraço e até a próxima. Deixe seu like, se for no canal, se inscreva.